Então nós estaremos, neste instante, dando continuidade à série, em Atos capítulo 4, versículo 23 até o 31. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo, por favor. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes se levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede os teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, deixa eu tomar um gole d'água. Chegamos até que, enfim, ao final da unidade temática, que começou lá no início do capítulo 3. Aqui nós estamos encerrando essa unidade temática aqui, essa longa unidade aqui, que começou lá com o coxo. Lembram que João e Pedro estavam indo ao templo para orarem? Então eles encontraram lá um coxo de nascença. E o que aconteceu com aquele coxo? Ele foi curado. Mas eu quero chamar a atenção da igreja que desde este evento nunca foi da pretensão de Lucas chamar a atenção para esses ocorridos. De forma nenhuma. O milagre ou qualquer outro destaque que poderia ter tido aqui nessa narrativa, nunca foram o centro da narrativa. Nunca. Na verdade, a partir do milagre que ocorreu com o coxo, o paralítico, aqui se abriu uma porta para que então se anunciasse o nome de Jesus Cristo. E aí que nós temos, irmãos, que prestar atenção, porque o que Lucas está querendo fazer para os seus leitores, e é o que está fazendo conosco também, é que a igreja continua a missão do Filho pelo poder do Espírito Santo. Sempre foi esse o destaque. O milagre apenas abriu a porta para que então iniciasse a missão da igreja. O milagre, nós vimos isso a partir do capítulo 13, quando Pedro e João, eles curaram em nome de Jesus o coxo. A posteriori, eles pregaram para aqueles que viram o coxo curado, os judeus, e foi uma oportunidade para que eles então pregassem a palavra do Senhor. E à medida que eles estavam pregando a palavra do Senhor, inclusive acusando-os de que eles foram responsáveis também, nós vemos isso aqui no versículo 18 do capítulo 3, eles foram responsáveis pela morte de Cristo Jesus. É dito desde o versículo aqui 11, 12, se eu não me engano, deixa eu ver, do capítulo 3, nós temos desde o versículo 13, Lucas já dizendo para eles que eles traíram, que eles rejeitaram, que eles mataram o autor da vida. Lucas vem dizendo isso a respeito deles. Então, percebam vocês, meus irmãos, que à medida que Pedro estava acusando-os de serem responsáveis pela morte de Cristo Jesus, ele também oferece a graça. À medida que ele feriu, ele também oferece a solução. Ele oferece a graça. E no versículo 19 do capítulo 3, Lucas diz aqui, registrado, para que então, à medida que Pedro aqui realiza o seu discurso, que só há uma maneira deles que foram responsáveis de levarem Jesus Cristo para a cruz e de resolverem o seu problema. Eles deveriam se arrepender.
Eles deveriam se converter para que os seus pecados fossem cancelados. Versículo 19 aqui do capítulo 3. E quando Pedro estava na sua homilia, empolgadíssimo aqui, falando deles e pregando a salvação que há em Cristo Jesus, o que aconteceu na sequência? Aconteceu o que nós vimos na semana passada. Ele foi interrompido. Ele foi interrompido pelas autoridades. Início do capítulo 4 nós vimos isso. Vieram sobre ele, sobre os apóstolos, então, as autoridades de Israel. Mas não vieram para ouvir Pedro. Vieram para quê? Para prendê-los. Porque aquilo que Pedro estava dizendo os feria, mas não feria como fere um discípulo de Jesus. Feria o ego deles. Feria o ego deles. Então Pedro e João foram presos, foram interrogados. E vocês lembram que eles ameaçaram Pedro e João e ameaçaram veementemente, profundamente. Vocês nunca mais falem no nome de Jesus Cristo. Aí então Pedro dá aquela resposta, não é? Célebre. Diz para eles: julgue diante de Deus se nós vamos obedecer vocês ou se temos que obedecer a Deus. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Não podemos. Lembra que eu falei do podemos? Não há poder em nós, porque a raiz dessa palavra é poder. Não há poder em nós para não falar de Cristo Jesus. Porque o que está em nós agora, estão cheios do Espírito Santo, é o que vai fazer com que eles falem da palavra de Deus. Mas, certamente, nós estamos aqui vendo a história muito rápidos, não é? Porque, certamente, quando eles ouviram das autoridades para que não falassem mais o nome de Jesus, eu não creio que foi tão, como que eu posso dizer, não foi tão bem aceitável assim, sabe? Tão bonito como nós estamos aqui falando. Certamente eles ficaram receosos. Eles estavam diante daqueles que haviam levado Jesus Cristo meses antes para a cruz do Calvário. E eles também poderiam serem levados à morte. Mas o que nós vamos ver agora, irmãos, é algo que deve nos constranger. Porque o que nós vamos ver agora demonstra que, de fato, esses homens foram alcançados pela graça do Senhor e que estão cheios do Espírito Santo. Lucas nos vai mostrar aqui que eles estão com seus corações totalmente transformados. Totalmente transformados. Eles estão compenetrados na missão que Jesus deu a eles. Eles não têm tempo para olhar para os lados. Eles têm um objetivo, eles têm um alvo, e eles estão cumprindo com isso. Mesmo em meio às perseguições, eles não deixam de cumprir com aquilo que Deus designou para que eles cumprissem. Os apóstolos retornaram para junto da igreja, e diante da primeira perseguição oficial contra a comunidade cristã, não encontramos uma igreja dominada pelo medo, pela revolta ou pelo desejo de revidar. O que nós encontramos aqui? Uma igreja, irmãos, reunida em oração, que reconhece a soberania de Deus nos eventos históricos, inclusive a cruz de Cristo, e que agora se coloca de joelhos em dependência. Para quê? Para cumprir a missão. E é isso que acontece quando os discípulos de Jesus Cristo recebem oposição, meus irmãos. A oposição deve nos levar, deve nos conduzir em oração a Deus. Não mais em fuga, não mais medo, não mais resistência, mas nos levar diante de Deus em oração. É isso que nós veremos hoje, meus irmãos. Uma das mais extraordinárias orações das Escrituras, sob o tema Uma Igreja que Louva em Oração em Meio à Perseguição. Nesta passagem temos duas marcas de uma igreja que permanece fiel a Cristo. É o que nós vamos ver. Em primeiro lugar, nós vamos ver dos versículos 23 a 28, que uma igreja que louva em oração em meio à perseguição, ela reconhece a autoridade soberana de Deus. E, em segundo lugar, versículos 29 a 31, ela reconhece que a missão depende exclusivamente, inteiramente de Deus. E eu queria agora, então, que nós fôssemos para este primeiro movimento,
versículos 23 a 28. Vejam vocês. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais dos sacerdotes e os anciãos. Meus irmãos, até aqui. Notem que os apóstolos, eles, depois de sofrerem perseguição por causa do nome de Jesus Cristo, eles já não fogem mais, irmãos. Eles já não se escondem mais. Nós temos o registro, João capítulo 20, versículo 19, na ressurreição de Jesus Cristo. É dito lá que eles estavam trancafiados em uma casa, com medo dos judeus, receosos de que fossem pegos, e de que acontecesse a mesma coisa que aconteceu com Cristo Jesus. Mas agora eles não se deixam dominar pelo medo. É dito aqui a palavra de Deus, foram soltos, eles procuraram os irmãos para contar tudo o que os sacerdotes e os anciãos haviam dito a eles. Eu acho isso aqui interessantíssimo, porque, irmãos, isso é transformação. Eles não foram falar do milagre, eles não fugiram, eles não falaram de qualquer outra coisa, senão eles estavam alegres, regozijados por receberem afronta do ponto de vista de que não poderiam mais falar no nome de Jesus, e revidaram, dizendo: nós vamos falar, porque não está em nós o não falar. O poder é do Espírito Santo que vai fazer com que nós falemos. Então eles, regozijados, procuram os irmãos para também encorajar esses irmãos. Veja que maravilha, veja que transformação, meus irmãos. Homens que rejeitaram, homens que negaram, homens que traíram, homens que fugiram, homens que estavam com medo, agora eles não estão mais. Eles não estão mais. O medo deu lugar à coragem. Mas vejam, essa história, ou a narrativa de Atos como um todo, não é simplesmente a história, irmãos, de homens transformados, homens que foram transformados. Mas é como nós estamos vendo até agora. A história de Atos é a história do Cristo vivo, irmãos. A obra é do Senhor, é do Cristo que está vivo, que faz com que sua obra continue por meio do Espírito Santo e através da sua igreja. E veja, Lucas, ele não perde o foco. Se você prestar atenção, nós, pelo nosso olhar humano, nós normalmente não prestamos atenção e nós destacamos o que não devemos destacar. Mas Lucas sempre mantém o foco em volta do nome de Jesus Cristo. Sempre. Ele não perde esse foco. E ele vai fazer isso também agora aqui na oração. O centro nunca foi o coxo que foi curado, o centro nunca foi a prisão dos apóstolos, e tampouco é a coragem que agora a igreja está tendo por terem o Espírito Santo. Nós vamos ver que também é o nome do Senhor. Os atos continuam sendo os atos do Cristo vivo, e tudo isso aponta para o Senhor Jesus Cristo. E o que acontece com a igreja? Qual é a reação da igreja? Imediatamente, vejam vocês, versículo 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles... Veja, irmãos, unânimes. E não foi naquele sentido de que todos levantaram a voz e falaram a mesma coisa ao mesmo tempo. Não é esse o sentido. O sentido é de que eles tiveram o mesmo pensamento, concordemente, uma só alma. Provavelmente alguém levantou a voz, não sabemos quem foi, e puxou, portanto, aqui essa oração. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que a perseguição que eles sofreram deveria fazer com que eles fossem para qualquer outro lugar, poderia ter dispersado a igreja. Quem sabe este era o momento em que a igreja tivesse sucesso, ou então ela retrocedesse, porque nós tivemos aqui a primeira perseguição. Lembra que eu vinha falando que tudo era flores? Tudo estava acontecendo bem, desde a descida do Pentecostes. 3.000 pessoas foram convertidas, a coinonia estava acontecendo, as pessoas sendo generosas umas com as outras, não é? Aí teve a cura do coxo, aí novamente teve a pregação, mais 5.000 pessoas, aumentou para 5.000 pessoas. Está
Tudo bem, está tudo bonito, está tudo flores. É só sucesso, é só vitória, é só triunfo. Até que veio as autoridades, a primeira perseguição, a primeira prisão. Se não fosse o Espírito Santo, neste momento a igreja teria degringolado. Mas não foi isso que aconteceu. Louvado seja Deus. Eles não foram dispersados. Muito pelo contrário. A perseguição fez com que a igreja se reunisse. Aconteceu o contrário, irmãos. A igreja se reuniu em adoração, se reuniu em louvor, se reuniu em oração. Aqui nós aprendemos a primeira grande lição. A igreja madura, meus irmãos, ela não reage primeiro às circunstâncias. Não, de modo nenhum. Ela reage primeiro a Deus. A igreja madura não reage em primeiro lugar às circunstâncias. Ela reage em primeiro lugar a Deus. Isso aqui faz toda a diferença, meus irmãos. É por isso que na oração ele começa dizendo: Tu, soberano Senhor, é o que ele começa dizendo, que fizeste o céu, a terra, o mar, tudo que neles há. Lucas aqui utiliza uma palavra que é bem significativa para que nós entendamos o que ele quer dizer, o que ele registrou aqui da oração da igreja. Porque soberano Senhor, a palavrinha aqui no grego é déspotes, de déspota. É como se eles estivessem dizendo, tirano Deus, autoritativo Deus, é déspotes. Só que o significado que eles estão querendo transmitir é que o Senhor, nós vimos hoje, Senhor absoluto. Não há outro igual ao Senhor. O Senhor é supremo. Eles estão dando ênfase para isso. A ideia é essa. Eles estão dando ênfase para a soberania de Deus. Tu és absoluto. Os sacerdotes não irão nos calar. O sinédrio não irá nos calar. Os ritos não irão nos calar. Ninguém irá nos calar. O Senhor é absoluto no meu coração, no coração da igreja. O Senhor. É como se eles estivessem dizendo: Tu és o nosso dono. Aquele que possui autoridade plena sobre todas as coisas. Perceba, irmãos, antes de apresentarem qualquer pedido ao Senhor, o que eles fazem? Eles contemplam a Deus. Eles contemplam a majestade. Isso deve nos ensinar muitas coisas. Quando você e eu passamos por dificuldades. Qual é o primeiro pedido que vem à sua mente? Qual é a primeira palavra que vem à sua mente diante de Deus? Não é pecado pedir para que Deus nos livre dos maus momentos que estamos passando. Mas será que não é mais pertinente nós reconhecermos quem é Deus na nossa vida antes de pedir para Ele fazer o que nós queremos? Antes de olhar para o problema, a igreja olha para Deus. Ela fortalece sua fé lembrando-se da criação, da providência e do governo soberano de Deus. Em outras palavras, ela está declarando: nada foge do controle do Senhor. Nada foge do controle do Senhor, meus irmãos. E eu fazendo aqui o sermão, eu me lembrei da passagem de João, no Evangelho, João capítulo 1, versículo 1, que é dito lá que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. É dito que no princípio o verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E nada do que foi feito sem ele se fez. Aí eu me lembrei da passagem de Colossenses também, capítulo 1, versículo 15 em diante. É dito que ele é a imagem do ser invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele todas as coisas foram criadas nos céus, na terra, quer sejam tronos, soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Meus irmãos, eu me lembro que eu fiquei pensando nisso. Deus sustenta
Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Pela mediação do poder de Cristo. Vocês têm noção que Cristo é a fonte, Ele é o agente, Ele é o alvo, que todas as coisas foram criadas para a sua glória. Nós não paramos para pensar nisso. Quando a gente opta deliberadamente e voluntariamente não prestar culto a Ele. Quem pensamos que somos diante desse poder? Meus irmãos, se Cristo é o centro do universo, é o que a palavra de Deus está dizendo, porque eles estão orando, Tu és absoluto, Tu é o Criador. O que eles estão dizendo aqui, eles estão trazendo à luz a criação de Deus. Ele é o centro da criação. Não seria prudente nós pensarmos que Ele deve ser o centro da nossa vida? Se o universo louva Ele, se o universo adora Ele, não seria, irmãos, razoável nós pensarmos em colocá-lo Ele no centro da nossa vida, ao invés de querer colocar o universo que louva Ele, que adora Ele, que glorifica Ele. A verdadeira vida cristã começa quando colocamos Cristo no lugar que sempre foi dele. Se Ele não está no lugar onde sempre foi dele, alguma outra coisa está ocupando, porque esse lugar não fica vazio. Reflita rapidamente quem tem estado no teu coração. E na sequência da oração nós encontramos outra característica marcante aqui. A igreja ora com a Bíblia aberta. Perceba, eu gostaria de chamar sua atenção para isso, porque eles vão falar mais adiante aqui, versículo 25, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades, juntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Perceba que eles oraram com a Bíblia aberta. Eles trouxeram à mente um versículo bíblico para dar fundamento, para dar base no que eles estavam orando. Vocês perceberam isso, meus irmãos? Que eles interpretaram Salmo aqui, que eles interpretaram as circunstâncias deles à luz do Salmo de número 2. Essa citação aqui está no Salmo de número 2. Veja que eles não procuraram um texto para aliviar a dor deles. Eu estou com uma dor, eu estou passando isso, estou por isso, agora eu vou ver um texto aqui que pode me dar algum alento, né, algum conforto, algum consolo. Isso é lícito, tudo bem. Mas acontece que, nesse sentido, você está interpretando diferente como deveria interpretar. Vejam vocês que a palavra explica aquilo que eles estão vivendo. Esse é o caminho da maturidade espiritual. Irmãos, nós não interpretamos a Bíblia pelas circunstâncias. Interpretamos as circunstâncias pela Bíblia. Nós queremos sempre perguntar: por que está acontecendo isso com a minha vida, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor permite isso? Por que... Nós não devemos interpretar dessa forma, irmãos. É o contrário, nós interpretamos as circunstâncias à luz da Bíblia. É dessa forma que nós vamos encontrar consolo, conforto. O Salmo 2 já havia anunciado que as nações se levantariam contra o ungido do Senhor. Agora o que a igreja está fazendo é reconhecendo o cumprimento dessa profecia. Ele continua aqui, está registrado na continuação aqui da oração. Versículo 27, porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo, ao qual ungiste. Aí ele fala de Herodes, Pôncio Pilatos, gentios, gente de Israel. É o cumprimento da promessa do Salmo de número 2.
Eles estão interpretando as circunstâncias que eles estão fazendo à luz da Bíblia. À luz da Bíblia. É dessa forma que nós devemos interpretar também, irmãos. É desta forma. Todos aqui se levantaram contra Cristo e já estava escrito isso. Já estava. Mas aqui é uma verdade ainda maior, que nós vamos ver aqui na continuação, que é o versículo 28. Veja que todo esse enredo aqui, este povo que foi responsável pela morte de Cristo Jesus, vejam vocês que o versículo 28 vai dizer o seguinte: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Embora Herodes, Pôncio Pilatos, gentios, gente de Israel foram responsáveis, obrigado, meu irmão, foram responsáveis pela crucificação de Cristo Jesus e por tudo que está se passando, nada escapou das mãos soberanas de Deus, dos propósitos eternos do Senhor. Deus continua cuidando do seu povo, Deus continua guiando a história e sempre vai ser assim. Sempre. Pedro já havia ensinado isso, inclusive, no seu primeiro sermão missionário que nós vimos, no capítulo 2, versículo 23. Ele ensinou de novo no capítulo 3, versículo 18, falando a mesmíssima coisa. Agora, queria chamar a atenção de vocês, veja que quando ele falou essas verdades, de que vocês foram responsáveis por levarem o Senhor, Salvador, Senhor da vida, para a crucificação, mas vocês levaram debaixo das mãos onipotentes de Deus. E depois, no capítulo 3, versículo 18, ele também falou a mesma coisa, ele falou acusando-os. Mas agora, o que ele está fazendo aqui, que Lucas registrou aqui, a oração, não é mais em tom de acusação, é em tom de consolo. Isso é consolo para eles. Vocês fizeram debaixo das mãos soberanas de Deus. Agora é consolo, irmãos. Era para acontecer assim. Era para ser assim, Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Esta é a nossa oração. A tua vontade é boa, a tua vontade é perfeita e a tua vontade é agradável. O Senhor é o Senhor da história, não eu. Eu não sou o Senhor da minha história. É o Senhor. Tornou-se consolo para a igreja. Os homens continuaram responsáveis por seus atos, mas jamais estiveram acima da soberania de Deus. A cruz, meus irmãos, nunca foi um acidente na história. Muito pelo contrário. A cruz foi o cumprimento do plano eterno da salvação. É justamente essa convicção que sustenta a oração da igreja agora. É justamente isso que está sustentando a oração da igreja, que está encorajando a igreja, que está animando a igreja. Tudo está debaixo das tuas mãos. Tudo. Não há o que não esteja debaixo das tuas mãos, Senhor. A igreja ora porque sabe. Não para ver se Deus vai estar no controle e tire eles da situação. Não, veja que a igreja não está orando por isso. A igreja está orando porque sabe que Ele está no controle. Sabe que tudo o que está acontecendo não está fora do controle do Senhor, das mãos do Senhor. Nada, meus irmãos. Por isso, ela não entra em desespero. Ela descansa na soberania do Senhor. E compreende que o mesmo Deus que governou a cruz, Ele continua governando a missão. A missão, irmãos. A igreja tem uma missão. Por isso que a gente vem falando desde o início do culto aqui. Independente do que passemos, irmãos, que isso sirva para apontar para Cristo Jesus. Para apontar para Cristo Jesus. Porque nós estamos em missão. A missão da igreja, ela não avança porque a igreja é forte. Porque ela não passa por dificuldades. Porque você não passa por problemas. Não é por isso. Não é porque nós somos fortes. Ela avança porque o Senhor da criação continua conduzindo soberanamente a história para a glória do seu Filho Jesus. Portanto, meus irmãos, em primeiro lugar, o que nós estamos vendo aqui, em uma igreja que louva em oração, em meio à perseguição, uma igreja que reconhece a soberania de Deus.
Eu pergunto para a igreja, você reconhece a soberania de Deus na sua vida? Você reconhece a soberania de Deus quando acontece alguma coisa no seu lar? Você reconhece a soberania de Deus quando acontece alguma coisa no seu serviço? Você reconhece a soberania de Deus, que Ele é o Senhor da história, o Senhor absoluto, que nada está fora do seu controle, embora você seja responsável? Mas em segundo lugar, nós vamos ver que uma igreja que louva em oração, em meio à perseguição, reconhece que a missão, ela depende exclusivamente de Deus, inteiramente de Deus. Versículos 29 e 31. Acompanhe comigo. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Então vejam, depois que eles reconheceram a soberania de Deus sobre a criação, nas Escrituras, que Ele é o Senhor da história da redenção, a igreja agora apresenta diante do Senhor a sua realidade. Ela não apresentou a sua realidade em primeiro lugar. Ela, em primeiro lugar, reconheceu a soberania dele, para depois apresentar a sua realidade. É o que ela diz agora aqui no versículo 29. Agora, só agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a sua palavra. Aí vocês perceberam, depois que eles contemplaram a soberania de Deus, qual foi o pedido deles? Vocês perceberam a grandeza do pedido da igreja que estava nos primórdios aqui recebendo perseguição? Eles poderiam ter pedido tantas coisas, meus irmãos, tantas coisas. Eles pediram intrepidez, ousadia. Eles não pediram para que tirasse a perseguição deles. Eles não pediram isso. Eles não pediram para que mandasse fogo dos céus e acabasse com todos eles. Não pediu isso. Pediu forças, pediu fortalecimento. Senhor, nos dê forças para sermos fiéis em meio às perseguições. A igreja não pede força hoje, sabe por quê? Porque não é perseguida. Me diz se você é perseguido hoje. Nenhum de nós é perseguido hoje, irmãos. Sabe por quê? Porque nós não falamos das verdades eternas. Nós muitas vezes não vivemos as verdades eternas. Que jeito vamos ser perseguidos? Por quem que nós vamos ser perseguidos? A igreja está mais parecida com o mundo do que qualquer outra coisa. Faz tudo ao contrário da palavra de Deus, está tudo bem, está tudo certo. Acho que Deus é bondoso, Deus é amoroso, Deus é generoso, mas Deus é justo, Ele é juiz. E um dia tudo isso vai terminar. E o que vai ser? O que vai ser da igreja? Ela tem um propósito, ela tem um plano. Ela foi criada por Deus para testemunhar, para falar das verdades eternas com o poder do Espírito Santo, para continuar a missão do Filho que foi enviado pelo Pai e agora envia a sua igreja. É isso, irmãos. Se nós não despertarmos, nós corremos o risco de apenas sermos religiosos. Apenas sermos religiosos. Do que vale isso? Do que vale isso diante de um Deus todo-poderoso? Nós vimos hoje um pequeno esboço desse Deus, os atributos dele no catecúmenos. Ah, meus irmãos. Ah, meus amados. Eles pediram fidelidade em meio à perseguição, que nós também possamos sermos fiéis. Eles deixam os perseguidores nas mãos do juiz ao pedir isso e concentram sua oração naquilo que realmente importa, para que Deus fortaleça eles a permanecerem fiéis na missão. E veja que contraste com tantas das nossas orações, meus irmãos. Faça um exercício rápido. Como têm sido as tuas orações? Frequentemente nós pedimos que Deus mude as circunstâncias. Frequentemente. A igreja de Atos pede que Deus fortaleça seus servos para permanecerem fiéis nelas. Eles não pediram menos oposição, menos provação, menos perseguição. Eles pediram mais ousadia. Não porque eles gostam de sofrer,
é porque eles não querem deixar de seguir o propósito do Senhor. O propósito do Senhor é muito maior do que qualquer sofrimento. Ainda que o homem interior se corrompa, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação não há de ser comparado com a glória que vai ser revelada em nós. Porque nós não atentamos para coisas que vemos, mas sim para que não vemos. Porque a que vemos são temporais, são passageiras, são efêmeras. E a que não vemos são eternas, eternas, irmãos. Ah, queridos, essa é a diferença entre uma igreja governada pelas circunstâncias. Quando vai chover, está tudo errado na minha casa, não presto mais culto, dá um vento contrário, eu já também não oro mais, não leio mais a palavra. Acontece qualquer circunstância. Hoje, ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele chamou os crentes melindrosos, né? Os crentes de cristal. Né? O crente está ali fazendo qualquer coisa, quando se depara com algo contrário do que ele está fazendo, aí ele já diz, não vou fazer mais, já não vou fazer mais. Crente cristal, não pode ser tocado, não pode falar nada. Sabe? Meus irmãos, nosso propósito é muito maior que isso. É muito maior. Nós não vivemos para nós mesmos, irmãos. Nós vivemos para Deus. Nós vamos ter oposição, inclusive dentro da igreja. Mas pense no propósito. Pense no propósito. E Lucas os chama novamente de servos. Veja que ele chama ali, né? No versículo 29, ainda concede aos teus servos que anunciem com intrepidez. Veja, irmãos, quem não é servo de Jesus não vai anunciar com intrepidez. Servo é aquele que foi comprado, é escravo de Jesus. Jesus é o dono dele. Ele sabe quem é o seu patrão. Ele sabe o que o seu dono quer. Esse é o servo. Servo de Jesus. Pertence ao Senhor. E quem pertence ao Senhor não estranha o sofrimento. Porque as Escrituras falam disso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. João 15, 20 diz o seguinte: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Perseguirão vocês. Não é nenhuma novidade. Pedro, como nós vimos aqui, também disse: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo com vocês. Mas se alegrem, se exultem, por serem coparticipantes do sofrimento de Cristo Jesus. Bem-aventurados vocês são, porque desta forma repousa, ou seja, uma evidência que o Espírito Santo está em vocês, porque vocês estão sofrendo por causa do nome de Jesus Cristo. Eu não vou querer aquilo que o meu Senhor não quer e não deseja. Não há novidade nenhuma nisso aqui. A perseguição não representa fracasso da missão. O sofrimento faz parte da missão, irmãos. Se você está na missão de Jesus, nós estamos, todos nós como igreja do Senhor, saiba que o sofrimento faz parte da sua vida. Faz parte. Perceba então aqui o foco da missão. A missão, ela nunca consistiu em buscar conforto. A missão, ela nunca consistiu em autopreservação. A missão da igreja nunca existiu por vingança também. Sua missão continua sendo anunciar Cristo Jesus, proclamar sua palavra, fazer discípulos, independentemente da resposta do mundo, irmãos. Continue fixo, com os olhos fixos em Cristo Jesus, o autor e consumador da sua fé. O avanço do reino nunca depende da força da igreja, depende do poder de Deus. Aí no versículo 30 diz o seguinte: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio de quem? Do nome do teu santo servo. Então perceba que ainda tudo gira em torno do nome de Jesus. Faz tudo em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Tudo na narrativa gira em torno da centralidade do nome de Cristo. Do nome de Cristo. Não são os milagres, é o nome de Jesus. Tudo continua apontando para Ele. E aí nós chegamos no clímax aqui da narrativa, que é o versículo 31. O versículo 31 vai dizer o seguinte:
Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Percebam que todos, chama a atenção de você para todos, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. E aí eles começaram a falar em línguas. E aí eles começaram a ficaram em êxtase. Não, irmãos. Com intrepidez, anunciavam a palavra. Anunciavam a palavra. Proclamavam a palavra do Senhor. Ao longo do Antigo Testamento, quando Deus manifestava de maneira especial a sua presença, a criação respondia. Foi assim no Monte Sinai. O Monte Sinai tremeu com a manifestação da presença de Deus. O templo também foi abalado com a manifestação da presença do Senhor. Agora o lugar onde a igreja está reunida também treme. E esse tremor aqui é Deus confirmando: eu ouvi a oração de vocês. E eu vou atender a oração de vocês. Veja, irmãos, a confirmação de que Deus ouviu a oração. E às vezes nós desprezamos as orações. De fato, nós não sabemos orar como convém. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos que o Espírito Santo intercede por nós. Porque quem conheceu a mente do Senhor, nós vimos esse texto hoje também, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14. O Espírito Santo conhece a mente do Senhor. Quando nós estamos orando, o Espírito Santo leva diante de Deus a nossa oração. Não menosprezemos, irmãos, as orações. Deus confirmou a sua presença e a resposta visível do Senhor, e foi a resposta visível à oração que a igreja fez. Agora observem, porém, como Deus responde. Ele respondeu tremendo o lugar, né? O lugar lá tremeu. Então ele respondeu exatamente a oração deles. Ele não respondeu tirando a perseguição, removendo a perseguição deles. Ele se manifestou como se ele estivesse dizendo: eu vou fortalecer vocês para a missão. Eu vou fortalecer vocês para a missão. Por isso que eu digo, meus irmãos, quando nós somos tentados, provados, perseguidos, veja bem, não é um fim em si mesmo. E não é propriamente você. É a sua fé. A sua fé está sendo provada. Porque você tem uma missão. Veja bem, você tem uma identidade. A identidade precede a missão. Vem antes da missão. Quando você entende que você tem uma identidade em Cristo Jesus, e Cristo Jesus tem um propósito para a tua vida, que é exatamente você cumprir a missão, independentemente do que você sofra, do que aconteça com você, tudo deve apontar para isso. Porque, irmãos, embora pareça, a vida não se trata de nós. Se trata de Deus. Se trata de Deus. Quando você chegar diante daquele que tem chama em seus olhos, você não vai falar dos teus grandes feitos. Você vai falar se você viveu uma vida por fé naquele que realizou o grande feito. Eles já haviam recebido o Espírito Santo no Pentecostes. Agora são novamente cheios do Espírito Santo para uma necessidade específica: continuar anunciando Cristo com ousadia e com intrepidez. E a pergunta que percorre toda esta série que nós estamos vendo: como a igreja então agora participa dos atos do Cristo vivo? Como que a igreja vai participar? Ela participa dependendo inteiramente do Espírito Santo, irmãos. Inteiramente. É Ele quem capacita a igreja a anunciar, testemunhar. É o Espírito Santo quem capacita a igreja a perseverar. Toda a autoridade pertence a Cristo. Todo o poder pertence a Cristo Jesus. Toda a glória pertence a Cristo Jesus. A igreja apenas participa daquilo que Cristo vivo, que Cristo que está vivo, continua realizando na vida da igreja pelo poder do Espírito Santo. A igreja só participa disso, irmãos. Eu queria concluir dizendo o seguinte: ao chegar ao final aqui desta passagem, Lucas ele nos conduz a uma única e grande verdade. A igreja somente pode cumprir a missão porque o Cristo vivo reina soberanamente sobre todas as coisas. Exatamente foi isso que nós aprendemos hoje, irmãos. O Cristo vivo reina soberanamente sobre todas as coisas.
todos ficaram cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, nós vimos em primeiro lugar que uma igreja missional reconhece a autoridade soberana de Deus. Nós vimos isso. Antes de olhar para a perseguição, a igreja levanta os olhos para o Senhor e descansa na certeza de que nada escapa do seu governo, do seu domínio. Depois, nós vimos na segunda parte aqui, que da mesma maneira a igreja ela reconhece que a missão depende inteiramente de Deus. Por isso ela não pede o fim da oposição, mas ela pede graça para permanecer fiel até o fim. E Lucas encerra, portanto, a sua narrativa com um contraste aqui extraordinário. Eu queria relembrá-los. Ele fala aqui do Salmo de número 2. Ele cita aqui o Salmo de número 2 na oração da igreja. As nações se enfurecem, os reis conspiram e os povos se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas veja, ele termina aqui a narrativa no versículo 31, 4:31, que não é Deus quem treme diante das nações, é a terra que treme diante da presença de Deus. Veja o contraste. Que imagem. Os homens levantam a voz, Deus faz a criação estremecer. As autoridades ameaçam, Deus fortalece sua igreja. Mas é Cristo quem continua reinando sobre ela. E é exatamente isso que este livro, ou seja, é exatamente por isso que o livro de Atos não deve ser só atribuído aos atos dos apóstolos, mas é os atos do Cristo que está vivo. Não é somente a história dos apóstolos, meus irmãos, é a história do Cristo vivo, que continua edificando sua igreja, continua salvando pecadores e conduzindo, sobretudo, a sua missão. E vai conduzir até o dia da volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador. Queria fazer algumas aplicações finais, nós encerramos. Quando a oposição aumentar, o que nós devemos fazer primeiro? Quando a dificuldade chegar na sua vida, quando a perseguição, quando a tribulação, quando a aprovação chegar na sua vida, o que nós devemos fazer primeiro? Levantar os nossos olhos para Deus, irmãos. Primeira coisa, levante os teus olhos para Deus. Que as nossas orações sejam moldadas pela missão, mais pela missão do que pelo conforto. Pense nisso quando você estiver orando ao Senhor. Senhor, como eu posso glorificar o Senhor por meio do que eu estou passando? Que nossas orações, aqui eu já falei, interprete sua vida pela palavra de Deus e não a palavra pelas circunstâncias. Interprete sua vida pela palavra de Deus e não pelas circunstâncias que você está vivendo. As circunstâncias que você está vivendo não definem você. Não define. Quem define você é a palavra do Senhor. Nunca se esqueça, a missão continua. E ela só continua não pelas forças da igreja, mas porque Cristo está vivo. Cristo está vivo. Nossa confiança não está em recursos, estratégias ou capacidades humanas. Está naquele que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, que derramou seu Espírito sobre a sua igreja. E ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus em Cristo, irmãos, nos abençoe, nos ajude. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai de amor, Pai querido, nós te louvamos. Ó Deus, como é bom ouvir a tua voz. Como é bom sermos encorajados, ó Deus, por tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a levantar os nossos olhos em meio às dificuldades da vida e olhar que nós temos um Deus que é muito maior do que tudo que nós estamos passando. Ajude-nos a orar ao Senhor, não para apenas pedir para que tenhamos confortos, para que saiamos das dificuldades que estamos vivendo, mas sobretudo para que o Senhor nos dê forças para continuarmos, Deus, realizando a missão que o Senhor nos deu. E testemunharmos de Cristo Jesus, apesar das circunstâncias.
e, sobretudo, Deus, proclamar as verdades eternas do Senhor. Ajude-nos a interpretar, Deus, a nossa vida pela palavra do Senhor e não pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. E só assim nós estaremos agradando o Senhor, glorificando o Teu nome e realizando a missão que o Senhor nos deste para cumprir. Ajude-nos, ó Deus, a sermos cheios do Teu Espírito para fazer, se não outra coisa, anunciar a palavra do Senhor. Ajude-nos nisso, Deus. Nós te pedimos, nós te agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém.